Hoje o tema da mensagem está interessante. Eu vou começar pelo tema, eu nunca faço isso, mas o tema hoje é: até os demônios cooperam com a obra de Deus. Espero que isso tenha instigado um pouquinho você a prestar atenção naquilo que o Senhor tem para fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Bea. E abra a palavra de Deus então, no livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 13 ao 20. Nós vamos ler juntos, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, para que a palavra seja lida e honrada também pela nossa vida. Claro, nos colocamos de pé, mas ela é mais honrada quando você a pratica, né? Então, que nós possamos fazer as duas coisas. Atos capítulo 19, dos versículos 13 ao 20, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então um endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, ou o equivalente a 150 anos de trabalho. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Até aqui. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui diante da Tua palavra, eis-nos aqui diante do Teu Santo Espírito que habita em todo aquele que em Ti crê. Senhor, que a Tua obra seja revelada aos nossos olhos, que a Tua palavra nos convença mais um pouco nessa manhã, que o agir do Teu Espírito seja a marca que nos carregue destas portas para fora, pois aqui o Senhor se encontrou conosco, e que Deus, em tudo isso, Tu sejas glorificado, pois a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Que história interessante, né, meus irmãos? 7 irmãos, filhos de um homem que era sacerdote, chamado Seva, eram como que homens que iam nos lugares procurando oportunidade de exorcizar pessoas endemoniadas, como que exorcistas, magos ambulantes, que andavam de um lado para o outro, tentando tirar um pouco do dinheiro daqueles que estavam padecendo e sofrendo. Oportunistas, é o bem da palavra. E de repente, eles então descobrem uma nova magia, descobrem uma nova feitiçaria, descobrem uma nova maneira de fazer com que estas pessoas sejam libertas. Eles descobrem que há poder no nome de Jesus. Uma descoberta muito importante. Até porque Paulo caminhava nas mesmas ruas e grandes coisas aconteciam pela vida de Paulo, quando Paulo falava do nome de Jesus. Então eles, ouvindo este Paulo falando, muito possivelmente eles disseram: pronto, descobrimos mais uma maneira de fazermos o que temos feito. Vamos então exorcizar no nome de Jesus. Pois bem, a pergunta primeira que nós devemos fazer quando lemos até aqui é: não há poder de fato no nome de Jesus?
Há poder no nome de Jesus. Todos nós cremos, amém? Nós cremos nisso. Há poder no nome de Jesus. Mas por que então que não funcionou com estes 7 irmãos? Bom, o próprio texto responde, ou melhor, o próprio endemoniado, ou melhor, o próprio demônio responde, dizendo: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Jesus, no nome de Jesus há poder, mas jamais para fazer magia através da boca de um estranho, jamais para fazer milagre através da boca de um desconhecido, jamais para surtir efeito de um religioso, alguém que carregue o nome pelo nome, para que no final da história os seus interesses próprios sejam cuidados, sejam alcançados. Mas pastor, nós não fazemos isso. Será? Vale a pena a reflexão. Vale a pena a reflexão quando queremos usar o nome de Jesus sem nos relacionarmos com o Jesus do nome. Vale a pena, queridos, a reflexão quando nós estamos atrás de uma cura sem nos relacionarmos com aquele que cura. Vale a pena a reflexão quando nós queremos uma libertação de um espírito maligno, de uma potestade, de um sentimento de opressão, de demônios, inclusive, sem permitirmos que Ele primeiro nos liberte de nós mesmos. Vale a pena a reflexão quando nós oramos ou jejuamos por conta de alguma necessidade, sem confiarmos nos planos soberanos de Deus. Entende? Vale a pena a gente dar uma paradinha aqui. Às vezes a gente comete esse erro. A gente lê a palavra de Deus muito rapidamente e a gente lê uma história como essa e diz: ela não é para nós. Lê do engano. Toda a palavra é útil para o ensino, para a admoestação, para a correção. E num momento como esse, nós precisamos parar para pensar. Até porque, quem aqui gosta de ser usado numa relação, não é verdade? Quantos pais nós temos aqui de filhos que já saíram de casa, já cresceram, já saíram de casa? Levanta a mão. Levanta bem alto para eu poder te ver, por gentileza. Olha aí, pode abaixar, obrigado. Não seria triste demais se teu filho ou tua filha te ligasse só para pedir dinheiro depois que saiu de casa? Não seria triste demais teu filho ou tua filha te ligarem só por conta de uma necessidade, ao invés de preservar e valorizar o relacionamento de pai e filho? Ou ainda então, amigos que se procuram só quando precisam mesmo um do outro. Não, eu posso ligar para ele porque eu posso contar com ele. Mas a relação já se desgastou, o tempo já se passou, nada mais se cultivou, só ficou ali a necessidade, a urgência, o pedido de ajuda. É esse tipo de gente que o Senhor olha e diz: não vos conheço. É esse tipo de gente que o Senhor olha e diz: eu não tenho parte contigo. Pode usar o meu nome o quanto você quiser. Se você não se relaciona comigo intimamente, não vai surtir efeito nenhum.
É o que nós encontramos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, quando o próprio Cristo diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Esses aqui até expulsaram, olha só. E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui o contexto é obedecer e fazer a vontade do Pai. Mas fala de um lugar de intimidade que estes homens, filhos de Seva, estes 7 irmãos, não tinham. Assim como Simão, o mago também, que cruzou com Pedro, na mesma narrativa de Atos. Pessoas interesseiras que estavam atrás do poder de Deus, mas não do Deus poderoso. Preste atenção. Muitos são os motivos pelos quais você entrou dessa porta para dentro. Legítimos, motivos verdadeiros. Um desespero no casamento, o desespero numa enfermidade incurável, uma doença da alma, uma ansiedade, uma depressão, uma dificuldade com alguma coisa. E sim, o Senhor está para todos aqueles que estão carentes e necessitados de ajuda. Mas deixa eu te dizer algo: se você parar por aí, você não vai de fato conhecer o Deus verdadeiramente. Se parar por aí, você pode até desfrutar um pouquinho do poder de Deus, mas o Senhor quer ser conhecido por quem Ele é, não pelo que Ele faz. O Senhor precisa ser introduzido no teu coração, no meu coração, por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Ele não é alguém que só está à disposição para nos ajudar quando nós precisamos. Ele decidiu se relacionar conosco, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu se entregar por nós, para que seja uma jornada de intimidade diária na presença dEle. Jesus não morreu no madeiro para que você colocasse a placa de uma igreja no peito e fosse um fiel assíduo, frequentante de todas as atividades da igreja. Não! Jesus morreu na cruz para que você pudesse dizer Pai, e Ele pudesse dizer: eis-me aqui, meu filho. Para que você pudesse se relacionar intimamente com Ele. Para que você pudesse fechar a porta do teu quarto e falar no secreto e saber que Ele está ali e ouve no secreto. Para que você pudesse viver uma vida agora de uma perspectiva de eternidade, porque Ele resolveu o teu problema de eternidade, porque Ele te salvou, porque Ele se apresentou a você e te ofereceu de dentro para fora e parcialmente, em processos, até que um dia se dê de fato o Éden novamente. Para que a tua vida esteja prostrada diante do Senhor por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Ou como naquela parábola que Jesus conta das 10 virgens, onde Ele também diz: e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com Ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Sabe, irmãos, haverá um dia em que não haverá mais o que fazer. Haverá um dia em que aqueles que são escolhidos do Senhor, aqueles que disseram sim ao Senhor, estarão no lugar certo. E aqueles que continuaram rejeitando e dizendo não, estarão no lugar errado para todo sempre. Haverá um dia em que essa porta há de fechar. E o dia que se chama hoje está batendo na porta do seu coração, dizendo:
Se você me deixar entrar, se você abrir, eu entrarei e farei uma ceia contigo, e hoje é dia de ceia. O Senhor nos convoca para uma intimidade, Ele não nos convoca para vivermos uma vida de oportunidades. É intimidade. Sabe aquele juramento que você faz no dia do casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza? É um tipo de relação que faça sol ou faça chuva, nada muda. É um tipo de relação que se existem dias bons, o Senhor é glorificado. Se existem dias maus, o Senhor é glorificado. Amém? O Senhor nos chama para esse lugar. Nos chama para participarmos da sua vida. Não é à toa que Jesus disse antes de morrer e de ser assunto aos céus: é necessário que eu vá, para que eu vos envie o Espírito Santo, para que o Consolador agora possa habitar no coração de todo aquele que crê em Jesus, para que nós não andemos mais sozinhos. É uma jornada, é uma caminhada, é um lugar de intimidade. É um lugar onde nós devemos nos demorar na presença de Deus quando nós estamos lendo a palavra, onde nós devemos nos demorar na presença de Deus quando nós estamos adorando, onde nós devemos nos demorar na presença de Deus quando nós estamos sendo ministrados. Não é algo rápido, não é algo que papum resolveu, mas até os demônios cooperam com a obra de Deus. Porque enquanto estes filhos de serva levaram... Gente, pensa comigo aqui. A gente está falando aqui do Novo Testamento, a gente não está falando de Sansão, que tinha na cajada de um bode, que matou não sei quantos filisteus. A gente está falando aqui do Novo Testamento. Num endemoniado que deu uma surra em 7 homens, a ponto de deixá-los correndo nus. Pensa na cena. Que trágico. Mas mesmo quando a tragédia está diante de nós, a maravilhosa luz de Deus brilha. E todas as coisas, no final das contas, acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas acabam cooperando. Até uma cena dessa, até uma situação dessa. Enquanto uns usam o nome de Jesus por interesse próprio, outros aprendem a evidenciar uma aproximação honesta com Deus. Entende? Enquanto uns, neste contexto, estão sendo expostos e envergonhados, porque o que eles queriam não era a relação, mas era o poder daquele com quem se deveria se relacionar. Outros são tomados de temor. E a partir do versículo 17, a gente consegue encontrar três pontos que nos fazem pensar e refletir profundamente o que acontece com alguém que se aproxima honestamente de Deus. E eu quero te levar nessa manhã a pensar nisso, por meio da palavra de Deus. Esses 3 pontos que te levam a constatar se você está caminhando em direção a Deus, ou se você só está caminhando em direção ao poder de Deus. A primeira coisa que acontece está ali no versículo 17, quando o texto diz para nós: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Diga comigo, temor. E o nome de Jesus era engrandecido. Veja só. Não há como engrandecer o nome de Jesus se não houver temor no coração. Não há como nós exaltarmos o nome de Jesus se não houver temor de Jesus no nosso coração.
para engrandecê-lo, igreja, preste atenção nisso, é necessário temê-lo. Não é um temor de medo que distancia, é um temor de compreensão de com quem você está se relacionando. Entendeu? É diferente. Não é para que você não se relacione e diga, Deus lá e eu aqui. Mas que você tenha a compreensão de com quem é que você está se relacionando. O Jesus da Bíblia não é aquele Jesus camarada, como por exemplo do The Chosen. O Jesus da Bíblia é o alfa e o ômega. O Jesus da Bíblia é amor, mas é fogo consumidor. O Jesus da Bíblia é o que estava na criação e que estará no fim de todas as coisas. O Jesus da Bíblia é o Deus Filho Todo-Poderoso. E nós devemos entender quando nós nos relacionamos com esse Jesus da Bíblia. Porque, deixa eu te dizer algo, quando você for se relacionar com Jesus, relacione-se com Jesus da Bíblia, por favor. Temor nasceu no coração de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso. Paulo estava ali implantando uma igreja, já estava 2 anos ensinando, ou no período desses 2 anos, ensinando a respeito dos fundamentos de fé. Sim, era fundamentos de fé que Paulo ensinava. Não era como ser um melhor marido. Isso também é importante, mas nós não podemos nos esquecer que a fé, ela precisa ser fundamentada naquilo que a palavra nos ensina, e é muito mais importante do que qualquer outro assunto que seja periférico. É por isso que estes exorcistas ambulantes, é por isso que essas pessoas que estão atrás de poder, atrás de cura, atrás de libertação, atrás de sobrenatural de Deus, atrás de culto da promessa, atrás de culto do milagre, essas pessoas têm uma grande chance de serem envergonhados pelas regiões celestes. Porque, no final das contas, o que este texto vai falar para nós é uma questão de autenticidade. Ou você ama a Deus, ou você não ama a Deus. Ou você morre para si mesmo e deixa Cristo viver em você, ou você vai viver de poder em poder, de experiência em experiência, e chegar no final do dia e levar uma surra espiritual. Sim, o nome de Jesus tem poder, mas tem poder na boca daquele que é amigo dele, tem poder na boca daquele que é íntimo dele, tem poder na boca daquele que entregou a sua vida para ele, para reagir àquele que entregou a sua vida primeiro. Colossenses 1, de 15 a 20. Nós já lemos recentemente esse texto, mas esse texto tem falado muito comigo nesses últimos tempos, e eu quero te lembrar dele mais uma vez essa manhã. Podiam até fazer uma música dele, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Há poder no nome de Jesus e sim, devemos temê-lo. Temê-lo, pois só quem teme vive uma vida de retidão. Só quem teme pede perdão pelos seus pecados. Só quem teme muda a sua rota de vida. Só quem teme consegue abandonar todo o cacareco para colocar somente o único e o todo-poderoso Cristo no seu coração. Só quem teme. Porque quem não teme leva de qualquer jeito. Quem não teme vive uma vida dupla. Quem não teme negocia. Quem não teme faz de qualquer forma, porque afinal de contas, no final, ainda é dono do próprio nariz. Mas o Senhor nos convoca para sermos destronados para que Ele seja entronizado. O Senhor nos convoca a olhar para um âmbito espiritual como esse e nos assustarmos. E vermos que há um mundo espiritual que não é tangível hoje ainda, em muitos aspectos, mas é tão real quanto, ou mais real ainda, do que aquilo que os nossos olhos veem. Há um mundo espiritual. Há um mundo espiritual. Há um mundo espiritual. Não para que nós tenhamos temor de demônio, mas para que nós possamos temer o Cristo. O Cristo. Mateus 28, 18, antes de Jesus dar a grande comissão, Ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe, queridos, às vezes, preste atenção no que eu vou lhe dizer, eu não estou aqui desdenhando de ministrações de libertação, nós fazemos inclusive. Mas às vezes não é uma questão de libertação, não é uma questão de autenticidade. É uma questão de se deparar com uma pessoa que se converteu e de pessoas que não se converteram. É uma questão de se deparar com pessoas que fizeram de Cristo seu Senhor e abriram mão da sua própria direção de vida. E de pessoas que estão ainda negociando, buscando o poder, buscando ainda um alívio, buscando ainda outras questões periféricas. É uma questão de autenticidade, porque aqui, enquanto estes filhos de serva corriam, envergonhados, nus, expostos, uma multidão começava a temer ao Senhor de verdade, de dentro para fora. E aí, versículo 18 vai dizer: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Primeiro passo de uma aproximação honesta com Deus é temor. Diga temor mais uma vez, por gentileza. O segundo é confissão. Diga confissão. Confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Alguém que é destronado de si mesmo é capaz de expor as coisas ruins que praticava. Alguém que é destronado de si mesmo é capaz de olhar sinceramente para dentro de si e dizer: eu não presto mesmo. Eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar, eu preciso ir ao pó. E o quebrantamento é um movimento de confissão. É aquele que se dobra porque foi atingido pelo poder de Deus. É aquele que se humilha porque encontrou no Senhor poder do céu. Entendendo com profundidade que é necessário se humilhar para confessar. Confessar o passado, confessar o pecado, confessar as práticas que desagradam ao Senhor,
confessar o linguajar, confessar os pensamentos, confessar as escorregadas, confessar os erros, confessar as mentiras, confessar as omissões, confessar os furtos, confessar as traições. Gente de verdade, diante de um Deus de verdade. Confessar. Parar. A conversão, quando há uma conversão na vida de uma pessoa, ela para mudar o rumo. Mas antes de mudar o rumo, ela precisa se alinhar. Ela precisa se realinhar, ela precisa se redirecionar. E este processo é um processo que você precisa botar para fora aquilo que está podre aí dentro. É muito mais difícil do que ser só um mago usando o nome de Jesus por aí para o bem próprio. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Fácil seria, não é, meus irmãos? Fácil seria se a gente pudesse pegar emprestado o nome de Jesus, resolver a nossa vida e continuar tocando de qualquer jeito. Fácil seria. A gente não ia ter que se expor, a gente não ia ter que se reconciliar, a gente não ia ter que abrir coisas vergonhosas, a gente não ia ter que passar humilhação, a gente não ia ter que nada disso. Ia ser uma coisa linda, linda. Lembrei daquele pregador que fala lindo. Desculpa. Fui para um devaneio aqui, mas já voltei. Sabe, queridos, seria fácil demais. Seria incrível. Olha, seria a melhor coisa da minha vida poder chegar, confesso para vocês aqui, coração pastoral agora aqui, ó, em momento de intimidade com a igreja. Seria maravilhoso eu poder receber uma multidão de pessoas e falar, confesse o nome de Jesus, e a magia vai começar. Tudo vai ficar incrível. Você vai pisar dessa porta para fora flutuando. Vai ser lindo. Temor. Confissão, coração contrito e quebrantado, medo de errar, medo de apagar a chama do Espírito Santo dentro do coração, medo de pensar coisas inapropriadas, medo de reagir de maneira inadequada. Tudo muda. Tudo muda porque só quem confessa passa a vergonha de novo, quando for começar a errar, se lembrar, eu não quero passar por isso de novo. Muitos dos que creram vinham olhando para aquela cena espiritual que ficou real diante deles naquele momento, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. É interessante porque o texto diz, em umas traduções, muitos dos que creram, outros, em alguns outros momentos, vão dizer muitos dos que haviam crido. Então aqui há uma mistura daqueles que estão chegando pela primeira vez, e também uma mistura daqueles que já eram crentes, já criam, e estavam agora botando para fora aquilo que eles ainda não haviam confessado. 1 João 1, 5 a 10 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, não é? E a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, sua palavra não está em nós. Ou seja, existe uma prática para que nós venhamos a viver em processos de confissões, de mudança. Porque há temor no coração daquele que crê. Há temor no nome de Jesus, há temor de que esse Cristo é de verdade, não é uma mitologia, não é uma imagem pendurada na parede, não é só uma ideia, não é uma herança familiar, isso daqui é verdade, é um Deus que tem boca e fala, é um Deus que tem olhos e vê, é um Deus que tem ouvidos e ouve, em Cristo Jesus. E para estes que temem e confessam, até os demônios cooperam com a obra de Deus. E eles começaram, então, imagine a cena agora, que coisa mais linda, do trágico para o extraordinário, em minutos. Do trágico, aquilo que estava assombroso de ver, aqueles homens apanhando, levando uma coça de um endemoniado, correndo nus, roupas rasgadas, aquela briga, aquele alvoroço, pessoas se reunindo. Quem já passou em São Paulo, viu na Praça da Sé que aquelas pessoas começam a fazer alguma coisa ali e gera uma roda, né? Imagina um cenário desses. Quanta gente não parou o que estava fazendo para ver o que estava acontecendo. Só que aí, de repente, aquele temor tomou, que mudou o ambiente. O ambiente muda, meus irmãos. Ele muda quando há temor no lugar. Ele muda. Deixa eu dizer algo para você, o ambiente da tua casa, se você tiver temor ao Senhor, ele muda. Ele muda. Ele muda, diante do temor ao Senhor, não é mais um atacando o outro em briga matrimonial, são os dois se prostrando e dizendo ao Senhor perdão. O ambiente muda. Quando há temor de Deus, muda. Aqueles lugares que você antes ia, frequentava, você não vai mais. Muda, há temor do Senhor. Não, pastor, mas eu não vou fazer nada de errado. Mas aquilo não combina mais com você, não tem mais a ver contigo. Muda, você não pisa mais lá. Mas está todo mundo indo, que vá, eu não vou. Temor, confissão. E aí agora algo mais extraordinário ainda acontece. Versículo 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Enquanto livros de magia, de ocultismo eram queimados, a palavra do Senhor era fortalecida. Olha aí, olha o ambiente mudando, olha a realidade mudando, olha o Senhor tocando essas vidas. O abandono da prática antiga. Então nasce um temor. Vou pedir a gentileza de você repetir de novo comigo, diga temor. Daí vem o momento que você bota para fora aquilo que te azedou, porque a presença de Deus te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e aí você então confessou, diga confissão. E agora o terceiro momento é o abandono das práticas ruins. Vamos dizer 1, 2, 3, abandono. Uma manifestação externa daquilo que começou lá dentro com temor, verbalizou com a confissão e materializou com a ação. Esse é o processo de conversão de uma pessoa que se encontra genuinamente com o Senhor. Ela não fica só no temor lá dentro, no coração, mas ela verbaliza. Mas ela também não só verbaliza, como ela age. E ela muda, e ela então dá evidências de que ela foi atingida por Deus. Eles pegaram os livros e os queimaram publicamente. Gente, é muito lindo, essa história é maravilhosa, é um trágico maravilhoso, porque de repente eles estão confessando e declarando abertamente as suas más obras, de repente depois eles estão queimando publicamente. Veja,
nasceu uma igreja ali. Nasceu uma igreja ali. O Senhor se moveu de tal maneira em que as pessoas decidiram pagar o preço de afastarem-se do mal. Por que é que a Bíblia faz questão de dizer para nós o valor total dessas 50.000 dracmas? Porque é importante que a gente entenda que toda decisão em direção ao Senhor há um preço a ser pago. Toda direção que nós tomarmos em direção ao Senhor, todo passo, haverá um preço a ser pago. Esse preço é para nós merecermos alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Mas é um preço que nós precisamos dar para abandonarmos ainda mais aquilo que nos oprimia, aquilo que nos prendia, aquilo que nos escravizava. É um processo. É um processo. Né? Objetos de superstição, livros de magia, crenças de superstição. O que é que o Senhor ainda precisa que você abandone? O que é que o Senhor ainda precisa que você pague um alto preço para se direcionar a Ele e dar mais um passo de santidade, mais um passo de intimidade, mais um passo de entrega, mais um passo de vida de intimidade com o Senhor, mais um passo? Ou será que todos nós chegamos já no lugar, no topo? Bem-vindo ao topo, né? Aquela frase de carro, concessionária, bem-vindo ao topo. O cristão devia olhar para o outro e quando se cumprimentar dizer bem-vindo ao vale. Ao vale de Jaboque, ao vale da transformação, ao vale do encontro com Deus, ao vale de ser vencido por Deus. Meu irmão. Quanto tem gente achando que o evangelho é topo, o Senhor está nos lembrando nessa manhã que é vale. Vale de transformação. É por isso que é difícil. É por isso que requer de nós esforço. Tomar por força algumas coisas, por violência. Esmurrando o meu corpo, Paulo vai dizer. Indo contra a mim mesmo. Indo contra as minhas próprias vontades, eu avanço, eu prossigo, eu caminho, eu me nego a mim mesmo, eu me entrego, eu vou para a cruz, eu tomo a cruz e sigo, não o sigo para o topo do pináculo, mas eu sigo para o topo do Gólgota. Quem levou Jesus para o pináculo foi Satanás. Mas Jesus foi para o Gólgota. Temor, confissão, abandono das velhas práticas, para que o Senhor nisso tudo seja glorificado, para que o Senhor nisso tudo seja engrandecido, para que o Senhor nisso tudo manifeste o poder que há no seu nome. Não como uma mandinga, não como um São Longuinho. Se eu achar, eu vou dar 3 pulinhos. Não! Eu fazia isso quando era criança. Mas como o nome que está sobre todo nome, como o Alfa e o Ômega, como o princípio e o fim, como o Criador dos céus e da terra, como o Senhor dos exércitos, como o Deus de Israel, como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como Emanuel, Deus conosco, como aquele que era, que é e que sempre será, como o cavaleiro do cavalo branco, como o príncipe da paz, como o dono das nossas almas. Faça dele dono da tua alma. Faça dele dono do teu destino, faça dele dono da tua vida, faça dele dono da tua eternidade, faça dele dono do teu corpo, dono dos teus pensamentos, dono dos teus sentimentos, faça dele dono de tudo que você é. E eu te garanto, você não será envergonhado correndo nu por aí, mas você estará em Cristo, assentado à destra de Deus nas regiões celestes em Cristo.
com o teu novo nome na pedra branca te esperando, com um novo céu e uma nova terra sendo construída para você, com uma mesa sendo preparada, que não haverá mais choro, nem lágrimas, onde Ele será o sol da justiça, e Ele então estará para todo sempre diante de nós, e nós para todo sempre diante dEle. Ah, meus irmãos, que privilégio, que privilégio. Então, que essa reflexão nessa manhã, eu gostaria de chamar o pessoal do louvor para já vir subindo. Essa reflexão nessa manhã possa levar você a se perguntar aonde você está nessa relação com Deus. Aonde você está? Aonde você está nessa relação com Deus? Deixa eu te dizer, não se preocupe como você chegou aqui, não se preocupe qual era a intenção do teu coração. Sabe, são muitas as intenções do coração. São muitas, são muitas. Mas a pergunta hoje, nessa manhã, é como está o teu coração agora? Onde está o teu coração nessa história? Você tem buscado usar o nome de Jesus para satisfazer as tuas necessidades? Ou você tem se contentado e se alegrado e recebido de forma abundante o próprio Jesus Todo-Poderoso? Eu já falei isso para vocês há um tempo atrás. O privilégio da oração é a oração. O privilégio da relação com Deus é a relação com Deus. O privilégio de ser filho de Deus é ser filho de Deus. Que isso possa tomar o nosso coração de maneira real, profunda, verdadeira. E que a reflexão da nossa vida, nosso modo de viver a nossa fé, faça jus a essa realidade, com temor, com confissão e com o abandono das práticas antigas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração aí onde você está. De que lado dessa moeda você está? Onde você está? Se hoje o 0 fosse usar o nome de Jesus por interesse próprio, e o 10 fosse se aproximar honestamente de Deus por quem Ele é. De 0 a 10, o Espírito Santo revela sobre cada coração aqui, onde cada um está. Revela, Espírito Santo. Revela, Senhor, os corações interesseiros. Revela, Senhor, aquilo que ainda não caiu a ficha. Revela, Senhor, aquilo que ainda precisa que as escamas dos olhos caiam. Revela, Senhor, revela. Leva-nos para um lugar mais nobre diante de Ti nessa manhã. Revela, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos o Senhor. Queremos a Ti. Queremos a Ti. Queremos a Ti e não o poder que há no Teu nome. Queremos a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Queremos a Ti, Senhor, que nesse momento o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós, que nos convence, possa, Senhor, purificar todo entendimento, purificar todo coração, ministrar as nossas vidas, trabalhar dentro de nós, para que não sejamos como crianças, meninos levados de um vento para o outro de doutrinas, para que não sejamos como aqueles que se achegaram por uma necessidade e ficaram nela, Senhor. Tira-nos desse lugar, tira-nos do coração para com as necessidades, tira-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, uma fé mais robusta, uma fé mais aprofundada, dá-nos uma convicção de Ti, dá-nos entendimento para compreendermos a Tua palavra quando lemos ela, dá-nos, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir o que Tu estás falando, dá-nos, Senhor, leva-nos para esse lugar de maior intimidade, Senhor. Oh, Senhor, nós Te pedimos e cremos, sabendo que Tu fazes maravilhas no nosso meio. Pedimos e cremos, sabendo que Tu és o bom pastor dessa casa. Pedimos e cremos, sabendo
que é o Teu Espírito, juntamente com a Tua palavra, que nos convence e nos ensina. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma porção que nos desafia nessa manhã, por mais uma porção que nos aproxima de Ti nessa manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma chance de nos achegarmos a Ti de verdade, por quem Tu és. Conduza cada um para esse lugar de intimidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.